Baseado numa grande obra de histórias em quadrinhos escrita por Warren Ellis e que faz parte do universo DC Comics, Red, Aposentados e Perigosos, traz Bruce Willis no papel principal, Morgan Freeman, John Malkovich, Ellen Mirren e outros artistas de peso, assim como Karl Urban como vilão da história. É um hit alucinante, um filme de ação e também um humor negro também, que é bem pregado em alguns filmes dos Estados Unidos, americano. Custou 58 milhões e deu quase 200 milhões de retorno. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, lembrando que essa é apenas a minha humilde opinião de fã, de cinéfalo. Então logo mais depois da vinheta estamos começando então, tudo bem para vocês? Ok? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, mas isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo combinado entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? Red, Aposentados e Perigosos foi lançado no ano de 2010 e traz Bruce Willis como Frank Moses, que está aposentado, só que ele liga direto para o serviço social a respeito do seu cheque, que ele mesmo cancela, pois ele se interessou pela moça que o atende, uma atriz bem bacana também, que estreou em algumas comédias, e ele começa a flertar com ela por telefone. Só que certo dia eles invadem a sua casa e tentam matá-lo. E eles, desarmado, ele acaba com todo mundo, matando todo mundo que tenta eliminá-lo na sua casa. E trata-se de uma equipe especial do governo. O que ele faz? Pega seu carro, vai até a cidade dessa moça que o atende no serviço social, sequestra ela e a leva numa aventura que ambos estavam lendo quando começaram a ter o flerte. Ela falava de um livro, ele falava de um outro que ele leu, ela falava de lugares que ela queria conhecer e ele falava de lugares que ele já havia passado, já havia estado. Frank Mose, na verdade, é um agente da CIA, um espião ultra condecorado que se aposentou e devido à sua retirada de cena acabou sendo classificado como Red, Aposentados e Perigosos, e muita gente que era seu inimigo que ele fez no decorrer dos anos passou a persegui-lo. Ele se encontra com Morgan Freeman, que está numa casa de aposentados. A cena é bem bacana, que ele pede para a moça arrumar a TV, mas não era bem a TV que ele queria visualizar enquanto a moça estava arrumando a TV, se é que me entendem. Morgan Freeman também está na trama, mas quem rouba a cena como coadjuvante é John Malkovich, fazendo um cara especialista em armas e ao mesmo tempo fora da casinha, com muitas paranoias, que no decorrer do filme vai ficando até engraçado algumas cenas que ele faz. Ele sequestra essa moça, ele vai atrás de John Malkovich, que está nos pântanos lá do Alabama, numa casa que é só de fachada. Na verdade é um esconderijo subterrâneo que é o seu lar. E ele começa a falar de coisas, e a primeira coisa que ele fala para essa moça é: não fale para ele a respeito de celular, de chip, essas coisas, que ele entra em parafuso. Nossa, você dá muita risada, é uma espécie de ação com humor negro. Um tipo de filme bem feito e característico pelos americanos. E eles vão se encontra, aí ele vai na Baixada Russa, que fala com Brian Cox, um agente russo condecorado, bebem vodka lá, trocam uma maior ideia e descobrem que um primo dele, que ele achava que ele tinha sido morto pelo Moses, na verdade passou pro lado de cá.
e tinha sido redecorado e fazia parte de uma franquia de lojas de muito sucesso nos Estados Unidos. Aí ele deu a informação que ele precisava. Karl Urban é um agente atual do governo da CIA, também de alto estirpe, que é chamado para limpar situações meio fora de controle. E tem uma moça que o contrata para capturar Frank Moses. Aí começa o desentendimento dos dois. Numa cena onde a moça que ele tem um afeto por ela e a sequestrou de seu serviço, ela se solta e liga para a polícia. Quem que aparece lá? Karl Urban. E aí o que acontece? Frank Moses atira da cena no maior estilo e troca tiros com Karl Urban, e fazendo a polícia perseguir ele para ele se identificar e para dar tempo dele fugir. A trama é muito bem escrita, bem bacana, bem legal, um roteiro bem amarradinho da trama. Tem também Helen Mirren, que no decorrer do filme Frank Moses, Bruce Willis, ele toma um tiro, aí ele tem que falar com um especialista, para esse especialista fazer os remendos certos, porque ele estava vazando, né? Assim como Morgan Freeman percebeu. O que ele faz? Procura Helen Mirren, que àquela altura do campeonato era uma assassina de aluguel. Pensou que ele fosse lá para matar ela. Todos eles são paranoicos e todos eles são heads. Aí ela vai, faz o remendo nele, costura ele e descobre que ele está apaixonado por essa moça, quem ele conheceu, levou nessa aventura, e ela acaba se divertindo, pois ele a protege. Tem uma cena muito hilária também, quando eles vão se encontrar com uma pessoa da lista, uma espécie de lista onde todas as pessoas estão sumindo, desapareceram numa queima de arquivo. E nessa listagem, o cara que eles vão encontrar no aeroporto, que é um aviador, também é morto. E tem uma moça que o John Malkovich acha que está seguindo ele, faz uma cena, revira a bolsa dela falando que ela está com câmera, isso e aquilo. E eles falam, não pode ser assim, você está muito paranoico, sei que dá mó dura nele. Depois dessa cena, a moça aparece de novo com lança-mísseis para tentar matá-los. E é uma troca de tiro violenta para lá e para cá. Eles andam com um porco para baixo e para cima, só que o porco tem um lança-granadas. E eles começam a lançar granada em todo mundo para sair fora. Essa moça que ele falou, alegou que estava seguindo eles, ela tenta matar eles e dispara um míssil contra ele. Ele atira bem no míssil, matando ela com um explosivo. É muito bacana, bem legal. Um humor negro carregado. Se você não viu ainda, veja. É um filme, eu considero assim, mais uma diversão, né? Que não é coisas que acontecem na vida real. Então é um humor negro bem carregado nele. Tem também a fase também que eles se juntam, né, para capturar o presidente, o vice-presidente dos Estados Unidos, que é um cara muito importante, bem bacana. Mas aí eu já contei quase o filme todo. Se você não viu ainda, veja. Red passa direto na TV a cabo, nos seus canais. E é um filme muito bacana, bem legal, recheado de ação no momento certo, e o humor negro é o que mais tem nesse filme. É isso. Este é o meu segundo trabalho literário, chamado O Pirata Caveira contra Tudo e Todos. Eu pego um personagem que foi um coadjuvante de luxo na primeira trama e alço ele a personagem principal de sua própria história. Só que dessa vez ele enfrenta uma doença terminal que vai levá-lo à morte, e os poucos, mas leais amigos desapareceram misteriosamente. Então, no tempo que lhe resta, custe o que custar, ele vai fazer de tudo um pouco para encontrar esses amigos, se é que estão vivos ainda, e depender do que for, praticar uma rápida vingança, pois trata-se de um anti-herói. Disponível na Amazon e no Clube dos Autores, no seu formato digital, em e-book, e no seu livro sólido, físico. Vai lá, pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo. E nas páginas do Wattpad,
Eu publico meus contos urbanos, romance, aventura e fantasia no exercício da profissão, disponibilizado gratuitamente para quem quiser entrar lá e ler, para nunca encontrar uma folha em branco e não saber o que fazer com ela. Esses romances estão lá gratuitos, pode entrar lá, leia, opine, comente o que achou a respeito. Sua opinião é muito importante para a evolução desses trabalhos. É isso, pessoal. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?